obrigado. Muito obrigado, Mariana, por ter me chamado para me apresentar aqui. Há 5 anos, eu acho que eu não me apresento em público. Eu sou meio tímido. Então, quando eu comecei, quando o Mariana me chamou, eu falei assim, mas eu não vou falar de coisas que eu já escrevi, as pessoas discutem, mas não adiantava falar da questão da informação, que é um artigo muito lido, muito comentado, muito criticado, e seria, eu acho, chato para mim e para vocês, ou para as pessoas de Rio de Janeiro. Pensei então em falar sobre como eu cheguei a ser isso. Tipo, isso é uma coisa do Nietzsche, que em Eco diz isso. Ou seja, falar da minha vida que é entremeada da ciência da informação. Falando de mim e de como eu comecei, eu estaria falando da ciência da informação e estaria falando coisas inéditas. E não repetindo aquilo que eu já tinha dito em outros lugares. Enfim, então, eu comecei a minha carreira acadêmica e minha carreira no mundo do ensino, que é o que eu tenho me dedicado durante a vida toda, até hoje. No curso de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu não sou bibliotecário, eu sou economista. E em 77, quando eu me formei, não havia emprego para o economista. Não havia emprego para o economista, só caixa de banco. O economista naquela época se formava, o Brasil precisava de 7 economistas e se formavam 500. Fui então para a Europa. Vou fazer um mestrado em economia, que talvez eu volte e arranje um desses poucos lugares. Nada, lá eu fui às minhas custas, e o dinheiro lá não dava para mim fazer uma pós-graduação em economia. Então eu fui fazer, tinha um Times, que publicava no domingos a seleção dos cursos que estavam oferecendo vaga. E eu procurando, achei ali, eu queria ficar em Londres. Na cidade de Londres tinha um curso de ciência da informação, dado pelo, pouca gente que vai saber quem é, o Jason Faraday. E eu fui, marquei uma entrevista com o Faraday e fui conversar com o Faraday. E conversando com ele eu digo, porque comunicação estava muito em voga, né? Era 68, a guerra tinha acabado. Comunicação tinha surgido muito forte na guerra, o curso ainda não estava bem formado, então era muito forte. E eu perguntei para ele, é um curso de comunicação, não é? Eu não sabia o que era ciência da informação. É um curso de comunicação, não é? Ele disse, tem também. E assim comecei eu a fazer o curso de ciência da informação, sob a orientação dele, o que é uma coisa muito especial para quem eu não conhecia. E fiz mestrado, passei no mestrado contra prognóstico de muitas pessoas. Uma das coisas que eu tive que aprender foi alemão e inglês. Quem não sabe alemão, aprender alemão e inglês é duro. Mas sim, foi o que me deu mais dificuldade para passar. Em seguida, vim ao Brasil, fui trabalhar na PUC. 2 anos depois, o Conselho Britânico me convidou, com tudo pago, para fazer um doutorado lá, na The City University. E eu fui fazer o meu doutorado na The City University. Passei mais lá 4 anos, onde eu misturei muita esbórnia com a advocacia. Porque viver em Londres era uma loucura. Hoje eu não conseguiria fazer mais isso. Enfim, fiz o doutorado lá, já não mais sob a orientação do Faraday, que já tinha se retired, mas sob a orientação do Dr. Robert Bottle, que era uma pessoa conhecida, muito conhecida na área de química. Faraday era conhecido mais na área de classificação, ele tinha feito uma classificação relacional
para a Sinfônica tocar o trombone dele, e eu ficava nas coxias olhando ele tocar o seu trombone. Ou seja, em termos de informação ou de ciência da informação, eu sou informação primária. A idade me dá esse privilégio. Voltando ao Brasil, com doutorado, escrevi Conselho Britânico. Não era uma época fácil, eu acho que ainda era a época da ditadura. E meu irmão dizia, mas não se consegue emprego no Brasil escrevendo carta. Muito menos nessa época. Você vai ser convidado para uma entrevista de muito pancada. Mas essa carta, por alguma razão, foi bater no Conselho Nacional de Pesquisas, o antigo CNPq. Um conselheiro se interessou e, na época, se ingressava ainda no serviço público sem concurso, pelas leis trabalhistas, e eu entrei no CNPq, onde eu fiquei muitos anos dedicando-me ao ensino. Quando cheguei na área de ciência da informação, fica um negócio, na minha época, isso era o quê? Isso era 80, anos 80, 85. Havia uma grande confusão na área. O economista quer, de uma certa forma, organizar as coisas. Ele tem uma palavra muito gostosa, que chama, muito válida, que chama ceteris paribus. Todo economista diz. Então, ele pega uma determinada coisa, como um modelo de ensino de ciência da informação, e tudo mais permanece parado enquanto ele resolve aquilo. Quando ele resolve aquilo, ele introduz de novo. E quando eu cheguei nessa área de informação, no meu entender, havia uma tremenda confusão entre coisas paradas e coisas que andavam. Ou seja, entre estoques de informação e entre fluxos de informação. Não se fazia muita diferença. Entende? Um museu, por exemplo, que seria muito mais um estocador de informação, era visto também como trabalhando no fluxo da informação. Não é verdade. Existiam instituições, ou não é verdade, no meu entender, ou na minha concepção teórica da área. Existiam instituições, e isso é uma coisa discutível até hoje, que eram instituições que guardavam informação, instituições estáticas que guardavam informação, como a biblioteca, como os museus, como os centros de informação, não centros já, mas biblioteca, museu, eram instituições estáticas, sem qualquer envolvimento com o fluxo da informação. Porque o fluxo da informação não era para mim pegar um livro e entregar ao usuário, ao usuário que estava do lado. Era pegar este livro e dar para o usuário que estava precisando daquele livro. O usuário certo para aquele livro. Ou seja, era um fluxo, o fluxo tinha que ser destinado, ou não era fluxo. E essa ideia de estoque, fluxo de informação e a realidade onde opera isso, são três bolinhas, ou seja, estoque de informação estático, parado, fluxo andando, uma coisa que se move para a realidade, que é dividida em micronações diferenciadas por renda, por educação, por acesso à informação, e nisso se dava o processo da informação para mim, que era muito claro. Então, eu escrevi muito sobre isso. E isso virou uma base teórica na área da informação, que é muito difícil ter alguma coisa teórica especificada. Você vê isso porque cada vez que um aluno vai fazer doutorado, e eu tive ou mestrado, e eu tive muitas vezes esse problema, todas as vezes que um aluno de doutorado faz uma tese de doutorado, ele tem que construir um arcabouço teórico
para aquela tese, específica para aquela. Porque não tem na área de informação, ou de ciência da informação, um arcabouço teórico que seja reconhecido por todos. Então eu dei um arcabouço teórico. E nisso surgiram, baseado nesse arcabouço teórico, estoque de informação, fluxo de informação, realidade, muitas teses surgiram, milhares de teses de mestrados, dissertações de mestrados e teses de doutorado. E aí eu fiquei, de certa forma, conhecido por isso, porque as pessoas usavam uma base teórica que já existia e que começou a se sedimentar para fazer os seus trabalhos. Enfim, eu acho que eu vou levar menos tempo do que eu esperava. Algo me diz que, se eu vim ao mundo, foi para fazer isso. Foi para ensinar as pessoas, ao passar às pessoas o melhor que eu tinha, através de a minha atividade de professor. E no resto, o mais que eu fiz não vale nada.